pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estudar português e o assunto da nossa aula é a respeito dos verbos. Só que a tia vai pegar um aspecto diferente aí. Eu percebi que muitas crianças têm dificuldade na terminação da conjugação dos verbos nos tempos verbais. Por exemplo, nós sabemos que o verbo ele está dividido no presente, pretérito e futuro. E a terminação sempre da terceira pessoa no plural é que causa confusão a vocês. Toda vez que vocês vão conjugar com o pronome eles. Então preste atenção. No presente, eles falam. Observa a terminação do verbo. Falam com AM. No pretérito, eles falaram. Falaram com AM. No futuro, eles falarão. Com a OTIL. Nós só vamos usar o ão com a OTIL quando estivermos nos referindo ao tempo verbal no futuro. Não esqueça, tá bom? Vocês estão errando muito nessa questão aí da conjugação do verbo no futuro, no pretérito. Vocês estão confundindo a terminação. Presente e pretérito termina com AM, e futuro termina com AOTIL. Outra coisa também do nosso conteúdo do livro de português. Ele fala a respeito do verbo ter, tanto na terceira pessoa do singular, como na terceira pessoa do plural. Ele vai ter uma conjugação diferente, um detalhezinho que é o acento circunflexo. Por exemplo, toda vez que eu estiver me referindo à terceira pessoa no singular, que é ele ou ela, a palavra tem, o verbo tem, não vai ter acento. Por exemplo, ela tem um sorriso bonito. Ele tem um amigo. Esse tem vai ser simples, sem acento. Agora, quando eu estiver me referindo à terceira pessoa no plural, eles ou elas, aí sim nós teremos o acento circunflexo em cima da palavrinha tem, do verbo tem, tá bom? Por exemplo, Maria e Juliana têm bonecas. Elas têm bonecas. Perceberam a diferença? Então, façam o exercício de vocês com muito capricho, muita atenção. O conteúdo está fácil, tá bom? A tia vai botar aqui um vídeo anexo com a explicação do conteúdo do livro e do dever do caderno. Se mesmo assim você tiver dúvida, entre em contato com a tia no número da secretaria ou do WhatsApp, tá? A tia corrige o caderno de vocês com muita atenção. Eu tenho percebido erros muito bobos de português. Vocês não estão lendo o que está pedindo no enunciado do exercício, estão fazendo o exercício com pressa. Não precisa ter pressa, vocês estão com tempo de sobra nessa quarentena. Então vamos nos dedicar aos estudos. Prestem atenção, façam com muito capricho, tá bom? Beijos, até a próxima aula. Então, crianças, agora nós vamos para a parte da resolução dos exercícios de português. Me acompanhe aí no seu livro. Nós primeiro vamos resolver a página 70. Então, vamos lá. No número 12, siga o exemplo usando o imperativo afirmativo. Ele fala só a verdade. Fala somente a verdade. Ele bebe toda a água. Beba toda a água. Perceba, você vai pegar o verbo da frase e colocar ele no modo imperativo afirmativo, ou seja, indicando uma ordem. Número 13. Leia estas dicas de como economizar água. Então, presta atenção.
1. Feche a torneira ao escovar os dentes. 2. Não tome banhos demorados. 3. Mantenha a válvula de descarga do vaso sanitário sempre regulada e não use o vaso como lixeira ou cinzeiro. 4. Conserte os vazamentos o quanto antes. Na letra A, quais dessas recomendações você segue? Aqui é a resposta pessoal. Na letra B, quais você pode passar a seguir? Quais dessas aqui você não faz que você pode passar a seguir? Letra C. Em que modo estão conjugados os verbos destacados? Presta atenção. Feche, tome, mantenha e conserte. São ordens. Qual é o tempo verbal que indica a ordem? Aí você vai escrever. Na letra D, usando pelo menos um verbo nesse modo, crie mais uma dica de economia de água que as crianças e jovens possam seguir. Aqui também a resposta pessoal. Você vai colocar uma dica de como economizar a água, usando o verbo no mesmo tempo que você escreveu aqui, indicando ordem. Verbos terminados em an ou ão. Número 14. Leia as frases e responda. Os alunos apresentaram o trabalho na última sexta-feira. Presta atenção. Olha a terminação desse verbo. Ó. Ele termina em AM. Então, aqui na letra A está perguntando em que tempo verbal está conjugado o verbo destacado? Qual é o tempo que nós conjugamos usando o AM no final? Aí você vai responder aqui. Na segunda frase, os alunos apresentarão, com a OTIL, o trabalho na sexta-feira que vem. Na letra B, em que tempo verbal está conjugado o verbo destacado? Qual é o tempo que nós usamos o AOTIL no final? Você vai escrever aí. Na letra C, compare as duas formas e qual é a diferença entre elas? Observa, qual é a diferença? Você vai escrever aqui. Uma forma está num tempo e a outra está em outro tempo. Número 15. Complete os espaços com o verbo entre parênteses. Observe o tempo verbal pedido e fique atento à grafia final dos verbos. Na letra A, minhas amigas, pontinho, pontinho, muito bem na apresentação de ontem. Você vai colocar o verbo dançar no pretérito. Facinho, hein? Vai conjugar o verbo dançar no pretérito aqui. Minhas amigas são elas, né? Elas, nanã, muito bem na apresentação de ontem. Não vou falar a resposta, você vai pensar e vai escrever aqui. Na letra B, a mesma coisa e assim por diante. É só você observar o verbo e o tempo que está pedindo. Em caso de dúvida, se mesmo com a minha explicação você não conseguiu entender, entre em contato com a tia, no número da secretaria ou no nosso WhatsApp. Vamos para a próxima página, a página 71. Nós vamos estudar sobre o uso do tem sem acento e o tem com acento. Então, presta atenção, fica ligadinho aí no vídeo. A tirinha está assim, no número 16. Vamos, não quero ir para este lado. O burrinho respondeu, quero ir para esse lado. Mas eu não quero, o homem respondeu. Você tem a opção de descer. Aí o homem falou, prefiro ir a cavalo para o lado errado do que ir a pé para o lado certo. Perceba aqui na explicação, tem sem acento é a terceira pessoa do singular do verbo ter. Terceira pessoa, ele. Terceira pessoa do singular, ele. Tem com acento já é usado para a terceira pessoa no plural do verbo ter, ou seja, eles. Ele tem, eles têm. Tá? Perceba a diferença.
Aí aqui embaixo está perguntando assim, ó. Imagine que 2 pessoas estivessem montadas no cavalo. Reescreva a fala do cavalo no 3º quadrinho, fazendo as adaptações necessárias. O que o cavalo falou no 3º quadrinho? Você tem a opção de descer, porque ele está se referindo a uma pessoa apenas. Agora, se fosse aqui 2 pessoas, como que o cavalo iria falar? Vocês têm a opção de descer. Então, esse tem aqui você vai reescrever utilizando o acento. Número 17. Complete as frases usando tem ou tem. Então, você vai observar cada frase. Se estiver se referindo a uma pessoa, a 3ª pessoa do singular, ele ou ela, você vai escrever o tem sem acento. Se estiver se referindo à 3ª pessoa no plural, eles ou elas, aí você vai colocar o tem com acento. Nessa página, na página 71, vocês vão parar nesse exercício. Esse de produção de texto nós vamos deixar para a próxima aula, tá ok?